Ah, antes tarde do que nunca, né? Pelo menos eu chego lá, né, pô? Oi, gente, já começou? Tá no ar, né, gente? Tudo bem, pessoal? Gente, eu tava na correria, eu não consegui publicar na sexta-feira, né? O vídeo, né? Que era a última parte do conteúdo. E quando eu fui tentar publicar hoje, eu não consegui. Hoje não, né? Já na segunda, né? Que seria domingo. Eu não consegui publicar porque parece que eu tinha excluído a última parte. E aí eu vou ter que refazer essa última parte porque excluí sem saber que era realmente a última parte, né? Depois que eu fui ver que eu tinha excluído. Mas eu vou fazer essa edição especial aqui, né? Que é o caso da XP. Pra vocês não sentirem saudade de mim, né, gente? Vamos lá, né? Essa semana eu vou até deixar na descrição esse site que eu li a matéria sobre a XP ser acusada de pirâmide, né? Financeira, né? Foi uma empresa americana, né? E tipo assim, gente, olhando do ponto de vista, como eu falo, de consertar as nossas próprias coisas, fazer as nossas próprias coisas e cuidar das nossas próprias coisas, eu já falei várias vezes que a cooperativa, que se dá o nome do capitalismo, toda ela existe conflito de interesse. Toda cooperativa existe o atrito, entendeu? O cabo de guerra dentro da cooperativa. Porque até um certo ponto a pessoa ou a empresa ela vai te servir. Mas vai chegar um certo ponto que já não é tão benefício bom para a empresa ou para quem vai prestar o serviço de fazer para você. E ali começa o conflito de interesse. Isso acontece no setor privado, isso acontece no serviço público para todo mundo, isso acontece para quem vai se servir. Toda cooperativa existe esse conflito de interesse. Então, quando uma pessoa ela vai abrir uma conta em qualquer banco digital ou qualquer local de investimento, existe um conflito de interesse. Entendeu? Ela vai te oferecer os serviços, os benefícios, o atendimento, a estrutura, a logística, as informações e outras coisas mais já embutido no preço da logística, no produto ali. E você, como investidor, tem que fiscalizar, acompanhar, ver, entendeu? Tem muita gente que vai investir nesses investimentos e olha aquilo ali como se fosse uma caderneta. Vou botar o dinheiro lá, deixar lá e depois eu vou ver o que vai dar. Não é assim. O investidor ele é um corpo, ele faz parte do corpo da empresa. Então você tem que estar participando, entendeu? Tem que estar participando, entendeu? Para que você venha estar ciente do que está acontecendo. Você faz parte da empresa, entendeu? Ainda mais o Brasil, né? Que é cheio de fraude, né? Pela questão da escassez, tá? Então, tipo assim, toda a cooperativa existe um conflito de interesse. Entende? Existe conflito de interesse. E tem que estar sempre vigilante, né? Entendeu? Sobre essa questão. A segunda parte que eu queria falar é a respeito da hierarquia, tá? O que acontece de fato de verdade? Isso tem que ser falado, né? Quando eu vi os valores que a XP estava ganhando ali, e até vi lá o fundo pedindo investigação, providência de algumas autoridades, muita gente vai olhar só pela questão do lucro, que pode ser uma questão excessiva, né? 2000 e alguma coisa, né? Acho que 2000 alguma coisa, vou dizer, tá? Não me lembro exatamente o número, o restante. Que está dando lucro, né, nesses últimos anos que eu estava falando na matéria. As pessoas vão olhar pela questão do lucro. Mas a questão não é o lucro, do meu ponto de vista. A questão é a hierarquia. Quando você vai tentar ler o livro da economia, né, que é um livro de racionamento,
você vai ver que as palavras que ia falar é como se fosse um código. É como se fosse algo difícil de você entender, de complexidade, para você não entender mesmo, porque só faz parte de um certo grupo para poder administrar. Isso você vê muito também na linguagem, muito também em outras partes do crime também, né? Usando o próprio linguajeado para as pessoas não entenderem. Então, na economia, já se usa um código para poder não entender o que está se falando, tá? Então, tipo assim, você vai ter dificuldade de entender o funcionamento, como funciona a cooperativa. E a hierarquia que eu estava falando para vocês, a pessoa não pode ganhar mais de 10%, 15%, 20%, porque senão vai gerar inflação. Vai desconstruir uma hierarquia, tá? Essa hierarquia ela vai ser desconstruída, entendeu? E como consequentemente a cooperativa ela não funciona. O problema de imprimir notas, no caso, é a perda de autoridade. Então, quando eu vi os valores ali, a empresa tenta até alertar sobre essa questão da fraude, né? Que realmente, né, esse valor aí de quantidade aí, a gente tem que ficar muito bem de olho, né? Porque é 5%, no máximo 2%, 3%, no máximo assim, estourando, para não quebrar, para não romper a hierarquia, corrigindo aqui, tá, gente? Então, tipo assim, esse é o problema, tá? Esse é o problema da questão do fluxo de dinheiro. Você não acaba desmontando essa hierarquia, a quantidade de dinheiro bastante, tá? A outra questão que eu queria falar, para poder pular para o próximo tópico, é as pessoas deixar o dinheiro lá, como se fosse um banco. A pessoa não vai lá, visita, não olha, não verifica, não participa. Investimento não é banco, investimento é para participar. E tem casos piores que eu já vi de pessoas deixar o dinheiro na mão de uma outra pessoa para cuidar do próprio dinheiro dela. Aí é loucura total, né? Dentro de uma realidade que no Brasil existe uma super escassez, né? Ou até acima disso, né? Um excesso de escassez, deixar lá um mentor lá para cuidar da mão do próprio dinheiro dela, né? Então, tipo assim, entendeu? Se você ganhou o dinheiro, você tem que cuidar do seu próprio dinheiro, entendeu? Se você não pode cuidar do seu próprio dinheiro, então não ganha mais, tá? E eu queria falar sobre isso para vocês, gente. E agora eu vou falar de uma outra coisa, que é a questão seguinte: o mercado financeiro, como muitos desses investimentos, eu vejo, na minha visão, que ele está inflacionado. Os preços das coisas, eles não são, na minha visão, o real preço do produto. Tanto pela quantidade de gente que estão decidindo operar na bolsa de valores, e tanto pelo fato que, cara, assim, esses produtos não valem, no meu ponto de vista, aquilo que é cobrado. Entendeu? As ações, os rendimentos, entendeu? Ele não vale o que é dado de lucro e até o que é cobrado. Os dois, tá, gente? Então eu vejo que muitas das coisas que são feitas lá no mercado financeiro, muitas coisas são inflacionadas. Não vale o preço que é cobrado. É como se você bater um ovo e crescer, mas o tamanho real mesmo, depois que para a movimentação, é voltar a estaca zero, né? Quem assistiu o vídeo da movimentação vai entender muito bem esse linguajeado. E eu vejo dessa forma, tá? Muita gente querendo não perder para a inflação, movimentando mais o dinheiro. Então, quanto mais movimentar, vai gerar inflação, né? As pessoas aprendem errado, vivem a vida errada e vai repassando os erros para os outros. E quanto mais ela querer dinheiro, entendeu? Mais ela vai enfrentar problemas, entendeu? Porque o que tem de fraude, tá? Numa maneira geral, tá? Geral mesmo, tá? É absurdo, tá? Eu venho acompanhando a moeda do real desde 99
que foi quando ficou flutuante o câmbio, e de lá para cá prosperou, né? Prosperou as fraudes, porque a moeda perdeu muito valor. Então, tipo assim, o que eu posso falar para vocês em relação a essa questão: não trato o dinheiro de vocês como se fosse uma poupança quando vocês vão lá botar o dinheiro para investir. Vou botar lá, ou vou botar alguém para poder cuidar do meu dinheiro. Mercado financeiro não é banco, não é instituição para guardar dinheiro, e você tem que acompanhar. O melhor seria vocês aprenderem a fazer suas próprias coisas, não usar, aprender a consertar, reparar, fazer suas próprias coisas. Mas infelizmente sempre vai existir, nunca vai deixar de existir, tá? Tantas fraudes, tantas coisas erradas. Não vou dizer que é o caso da XP, deixo bem claro. E não dá para ficar a vida toda como se fosse jogador de futebol, né? Um torcedor torcendo para um time, sofrendo do coração, né? Vocês têm que ter outras reservas financeiras sem ser a Bolsa de Valores ou qualquer outra instituição. Tem que ter outra unidade de medida, entendeu? Não dá para passar a vida toda sendo um torcedor, né? Sofrendo do coração, esperando que toda hora a bola tem que entrar no gol. Não vai, né? Bom, gente, é isso que eu queria falar com vocês. Peço desculpa pela demora. Deixa aí o like, ajuda o canal aí com o QR Code aí para poder eu conseguir publicar com mais frequência, porque minha vida tá uma correria. E espero vocês nas próximas publicações. Gente, comenta, tá, gente? Fui.